pessoal, tudo bem? Nesse climinha pós-olímpico, estamos iniciando o quadro Além da Rede para falar sobre o handball nas Olimpíadas de 2024. Estou aqui comigo com dois comentaristas que vão nos ajudar a entender um pouco melhor o que aconteceu nessa última Olimpíada. Aqui do meu lado temos a Laisa Mascarenhas e aqui do meu outro lado temos o Rafael Mouraria. Então, gente, para começar, eu queria que vocês nos explicassem um pouquinho melhor como que foi o desempenho das nossas meninas lá em Paris. Bom, o Brasil ele pegou o grupo B, né, dos Jogos Olímpicos e era um grupo com Espanha, Hungria, Holanda e Angola. Um grupo um pouco difícil, só que dava ali para o Brasil conseguir a classificação. O Brasil estreou com uma vitória contra a Espanha, uma vitória muito importante, porque estrear com essa vitória dá uma confiança, né, para as nossas meninas, para as nossas leoas. Então, o Brasil ele conseguiu ganhar de 29-18, então assim foi uma vitória com placar, né? E teve até o lance que repercutiu muito da Gabi Moreski, que é a goleira, que defendeu com o pé, abrindo espacate, assim. Então, realmente, algo assim, ó, um joguinho maravilhoso para o Brasil. E até porque a Espanha vinha como favorita, né? Então, ganhar de um favorito, assim, é muito bom. Só que aí, em seguida, o Brasil pegou a Hungria. O Brasil até conseguiu ali no início abrir uma vantagem, conseguiu abrir 5 pontos de vantagem da Hungria, só que, infelizmente, não conseguiu segurar essa vantagem. E no último lance do jogo, faltando assim 5 segundos para o jogo acabar, o Brasil levou o gol da virada. Então, uma derrota muito amarga para a nossa seleção, porque perder já é ruim, mas perder de virada, assim, com um gol ainda no último lance, terrível. Só que o Brasil ainda tinha alguns jogos pela frente, né? O próximo jogo do Brasil foi contra a França. Jogo difícil também, porque a França era atual campeã olímpica, né, dos Jogos de Tóquio. Então, realmente algo difícil. E a França, ela vinha com 100% de aproveitamento. Então, assim, o Brasil era zero favorito nesse jogo. E dito e feito, deu França, infelizmente, por 26-20. O Brasil ele teve muitos problemas ofensivos, principalmente ali pela ponta. E aí a situação começa a apertar para o Brasil. Por quê? Porque agora só tinha mais 2 jogos. E o Brasil só estava com 2 pontos, porque só tinha uma vitória. Então, o Brasil estava em 5º lugar, precisando dessa vitória, pelo menos de um dos jogos que ainda tinha pela frente. O próximo jogo foi contra a Holanda, jogo difícil também, e o Brasil acabou perdendo de 31-24. A Holanda ela já estava classificada e com isso a situação do Brasil ficou assim, porque agora era ganhar ou ganhar, até porque um empate contra a Angola, as angolanas levariam a melhor, conseguiriam a classificação. Então o Brasil precisaria ganhar, independente, assim, e o Brasil conseguiu a vitória de 30-19, conseguindo então se classificar em 4º lugar com 4 pontos para as quartas de final. Bom, nas quartas de final, o Brasil pegou a Noruega, né, uma seleção que figura entre as maiores campeões olímpicas e mundiais, então é uma seleção muito forte, talvez a mais tradicional da modalidade. Então a gente já esperava um jogo muito difícil. No primeiro tempo, o Brasil perde por uma vantagem de 8 pontos, né? A Noruega abre 16-8 e o jogo encerra 32-15. Era um jogo muito difícil para o Brasil. Quem acompanha a modalidade esperava, né, a derrota, infelizmente. Porém, um ponto positivo é que a campanha do Brasil em 2024 foi melhor do que em Tóquio 2020, porque em Tóquio o Brasil ficou na fase de grupos, agora a gente passa para a fase de quartas de finais, porém a gente não consegue a classificação. Vale ressaltar que a gente sai para a seleção campeã de Paris 2024, então acho que dá uma amenizada aí, né? A Noruega sai com a medalha de ouro contra a França, campeã de Tóquio 2020 também. Algo que foi bastante comentado foi o fato da seleção de handball masculina não ter sido classificada para as Olimpíadas. Então eu queria que vocês comentassem um pouquinho do motivo para isso. Então, o Brasil ele não se classifica para 2024 por conta do pré-olímpico. Né, o pré-olímpico acontece esse ano na Espanha. Né, o Brasil, na sua chave, ele fica em terceiro colocado, passar uns 2 primeiros. Né, o Brasil perde o primeiro jogo para a Eslovênia e precisava vencer a Espanha na última rodada para conseguir a classificação. Infelizmente, a Espanha era os donos da casa
e os favoritos para o confronto. Então foi algo que foi muito difícil para o Brasil perde o jogo e não se classifica. A vaga poderia ter vindo antes, não precisava do pré-olímpico, poderia ser algo mais calmo. O Brasil chegou às finais do Pan-Americano e se vencesse a Argentina, conseguia a vaga direto para as Olimpíadas. Porém, o Brasil perde o ouro e a vaga para os hermanos no Pan-Americano. Então é algo que tem um sentimento maior essa derrota. É muito triste, né, não ter a seleção masculina, até porque a gente sente, né, independente da modalidade, independente da gente acompanhar durante o ano ou só na época de Olimpíada. Então, muito triste não ter, só que 2028 está logo aí, os Jogos de Los Angeles, e vão ter fé, bola pra frente, que quem sabe aí o Brasil não consegue um lugarzinho no pódio, né? Então, Sim, perfeito. E, assim, para encerrar, a gente sabe que o Brasil não é conhecido como um país que investe tanto nos esportes, ainda mais quando os esportes são femininos. E ver que as meninas chegaram tão longe, foram classificadas para as Olimpíadas e, né, chegaram ali nas quartas, diz muito. E eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Bom, então, aqui no Brasil, o handball é um esporte muito praticado nas escolas, né? É um esporte que é o terceiro esporte das escolas, assim, né? A gente tem o futebol, o vôlei e o handball. Porém, eu acho que essa força do handball nas escolas não é bem aproveitada. Assim, né? A gente tem tantas pessoas praticando o handball nas escolas, porém, a falta de investimento, a falta de apoio, a falta de visibilidade não deixa a modalidade para frente. Então, a gente perde muito talento por conta de uma visibilidade que não acontece, né? As pessoas falam, poxa, vamos jogar handball. Porém, cadê, né? A gente não sabe nada sobre a Liga de Handball brasileira, sobre quanto os patrocínios da seleção, então é algo que realmente fica muito difícil. sim, e a gente sabe que o Brasil tem o costume de investir só no futebol, especialmente o masculino, né? Agora que o feminino está ganhando mais visibilidade também. Então, assim, é algo muito difícil, porque como que você vai conseguir chegar, assim, se você não sabe o que fazer para estar lá numa seleção, por exemplo, de handball? É muito complicado, tanto que a maioria das nossas jogadoras, elas são de fora, jogam em clubes de fora do Brasil. Então é realmente algo difícil, porque se não tem esse auxílio, é, é algo que desmotiva quem tem o sonho de jogar como handball profissional, né? Sim, a Confederação, né, Brasileira de Handball vem sofrendo algumas crises, né? O Brasil teve um investimento muito alto para a modalidade em 2016, porque era no Rio, era no Brasil, eles precisavam mostrar resultado. Tanto que a seleção feminina consegue a sua melhor classificação na história das Olimpíadas no Rio. Porém, nos últimos anos, a gente pega o recorte de 5 anos, o Brasil vem sofrendo grandes crises, né? Chegou a ter suas contas bloqueadas e perder patrocínio por conta disso, né? O Brasil tinha o Banco do Brasil e os Correios como seus principais patrocínios, porém os dois encerraram seus contratos entre 2018 e 2019. E aí a visibilidade cai demais, né? São patrocínios gigantes, grandes marcas aqui do Brasil e cai demais. Tanto que eles estavam nas maiores conquistas do Brasil, em 2016 e no Mundial de 2013, onde as meninas são campeãs, né? Então é algo que realmente o interno, você falando do futebol, né? A CBF é muito criticada porque atrapalha muito o rendimento da seleção brasileira de futebol. No COB é a mesma coisa. E hoje, os patrocínios do Brasil equivalem a cerca de R$ 1.600.000. Então, é um valor bem baixo quando a gente compara com o que o Brasil já teve um dia. Na troca de gestão, em 2021, a gestão nova teve que emitir um certificado chamado 18A para que o Sistema Nacional de Desportos pudesse acessar os recursos públicos, né, do Brasil para que tivesse um fundo de investimento na seleção brasileira. Sem isso, não tinha patrocínio e não tinha recurso público. Então, a seleção brasileira viveu um momento bem grande de crise financeira. Com isso, finalizamos o Além da Rede de hoje. Agradeço muito a participação dos nossos comentaristas e a você que vem nos acompanhando. Até a próxima!